Amém. Glórias a Jesus. Nós estamos aqui mais uma vez para aprendermos da palavra de Deus no culto de doutrina, né? O evangelista Jorge vai fazer uma oração para nós começarmos a estudar a palavra de Deus. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por mais esse dia pela presença. Senhor, pelo muito agradecemos que passou pelo dia, por tudo tempo que sido nossa vida, abençoa a nossa vida, protege contra essa epidemia, Senhor, que nós possamos sair vitoriosos dessa carreira, Senhor, em nome de Jesus. Dá-lhe de vitória, abençoa a tua filha para que ela possa fazer o melhor, que ela possa dar o melhor de si na tua palavra, Senhor, em nome de Jesus. Não deixe que nada aconteça errado conosco, que tudo seja para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa nos abençoar, é que nos pedimos a benção no nome de Jesus também. Amém. Graças a Deus. Amados, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo de número 110, versículo de número 1. Vocês que estão aí em suas casas, nós vamos agora aprender um pouco da palavra de Deus. A aula passada nós aprendemos definindo a Trindade, né? Nós estamos estudando a doutrina da Trindade. Então, e agora definindo a Trindade, nós estudamos o nome Deus, que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como Deus absoluto, né? As três pessoas formando a Trindade. E hoje nós vamos estudar o nome Jeová. Amém? Então, aqui no Salmo 110 diz o seguinte: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Então, quando nós lemos aqui esse texto, a gente já vê aqui o Pai. Disse o Senhor. O Senhor aqui é o Pai. Ao meu Senhor, que é Jesus. Assenta-te à minha direita, até que eu ponha teus inimigos debaixo dos teus pés. Nós sabemos que assentar à direita é o lugar de honra, de maior honra, né? Assentar à direita. E foi o que aconteceu. O Pai disse isso e cumpriu a sua palavra, porque ele enviou o Filho à terra, ele sofreu por nós, todos nós sabemos, né, disso, o sacrifício de Cristo, mas ele foi glorificado e exaltado sobremaneira e está sentado à direita do Pai. Esse texto aqui, esse versículo, ele diz assim, ó: até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. A gente sabe que os inimigos debaixo dos pés é porque naquela época havia muita gente hostil, que hostilizava. E Deus estava dizendo que Deus Filho ia ser utilizado na sua humanidade na terra. Ele ia ser muito hostilizado. Mas o Senhor estava prometendo, o Pai estava prometendo, que ele ia colocar eles debaixo dos pés, que significa sujeitar. Né? Naquela época, naquela cultura daquela época, para humilhar uma pessoa, eles colocavam o joelho no pescoço, ou às vezes pisavam com o pé no pescoço da pessoa, em sinal de subjugando. Você está debaixo do meu domínio. Então isso era a cultura da época. E é por isso que o Senhor falou que colocaria os inimigos. E havia muitas nações, muitas pessoas que realmente lutavam contra o Mestre, o Senhor Jesus Cristo, que veio só para fazer o bem, só para descer de toda a sua glória. Ele, Deus em toda a sua majestade, lá nas alturas, lá no céu, glorificado, ele desceu de toda essa glória e veio para a terra para morrer pelos nossos pecados. Então, nós vemos aqui que o nome Jeová, Yahvé, né? O mesmo acontece com o vocábulo Jeová, como eu expliquei na aula passada, sobre o nome Deus, que é Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, que o Deus Pai é verdadeiro e absoluto, Deus Filho é Deus verdadeiro e absoluto, e o Espírito Santo é Deus verdadeiro e absoluto. A mesma acontece com o nome Jeová e Yahvé, ou Senhor, que é o mesmo para o Pai, para o Filho e para o Espírito Santo. Onde quer que esteja escrito Jesus, porque nós sabemos que Jesus Cristo é ungido, é o Messias, é aquele que veio se humilhar, né?
Mas o nome dele mesmo é Yahvé, é Senhor. E nós vamos ver aqui na palavra, porque tudo que nós lemos aqui, meditamos, nós mostramos, e o que nós falamos também na palavra, para que todos compreendam que a palavra de Deus é a verdade e ela se cumpre. Tudo que o Pai falou, ele falou junto com o Filho, junto com o Espírito Santo, porque eles são um Deus. Então isso tem que estar claro dentro de nós. O cristianismo tem essa doutrina como fundamental em nossas vidas. E nós precisamos guardar isso no nosso coração. Aleluia, glória a Deus. Lá em 1 Coríntios 15, de 24 a 26, revela que Jesus também teria uma guerra espiritual muito grande. Porque aqui nós falamos que Deus usou a cultura da época e falou isso, que até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Mas nós sabemos também que Jesus, ele entraria em guerra espiritual, como hoje o Espírito de Deus está dentro de nós e guerreia conosco, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo, guerreiam por nós nessa guerra espiritual contra o mal, para permanecermos firmes na fé, para não perdermos o equilíbrio espiritual, para não esmorecermos na caminhada, para não esfriarmos de estar no templo congregando. Sabe, amados, é muito triste a gente ver pessoas que não se esforçam para estar na casa do Pai. Eu não estou falando daquelas que estão impedidas, eu não estou falando daquelas que estão enfermas, daquelas que estão viajando, daquelas que têm dificuldades. Falo daquelas pessoas que não têm vontade mesmo de ir mais na casa do Pai. Eu já ouvi pessoas dizendo o seguinte: o que é que eu vou fazer na igreja? É tudo a mesma coisa. A gente chega lá, a gente ora, canta, aí escuta a palavra e vem para casa. Pois eu gostaria de dizer para você que é isso mesmo. A nossa Jerusalém terrena é o templo, é que nos prepara e que nos faz ficar firmes na palavra para nós irmos morar no céu. Se nós não congregarmos, o Senhor não vai ter compromisso com pessoas que não congregam. Porque ele tem compromisso com a igreja, com a noiva do Cordeiro. É isso que ele tem compromisso. Ele não tem compromisso com quem está fora da congregação. É por isso que as pessoas que estão desviadas, elas têm que se voltar rápido para o Pai. Elas não podem perder tempo. E quando a gente está no templo, amados, a gente está ganhando o tempo. Nós estamos remindo o tempo. Nós estamos nos preparando para aquele grande dia. O dia em que Cristo voltará para buscar o seu povo. Louvado seja o nome do nosso Deus. Então, amados, nós precisamos saber que essa guerra espiritual que Jesus está, Deus, o Pai, está dizendo que colocaria ele vindo para a terra, sendo humano, lutando em toda essa guerra. Vai chegar um dia, o Senhor já colocou, porque Jesus já venceu a morte. Mas ele ainda vai vencer a morte por nós. Todos nós que morremos em Cristo, nós não vamos ressuscitar? A Bíblia diz, quando Jesus voltar, os mortos ressuscitarão primeiro. E então todos serão glorificados com um corpo novo, como eu já dei estudo sobre isso. Então nós precisamos saber que Jesus já venceu e ele continua vencendo. E a vitória final vai sair naquele grande dia que ele vai vencer a morte na terra para as pessoas, porque nós não vamos mais morrer, nós vamos viver com ele para a eternidade. Porque essa é a nossa fé e a nossa doutrina que está na palavra, é a promessa do Pai. Então ele vencerá. Ele morreu, ressuscitou e nós também vencemos com ele. Então aqui no Salmo 110, versículo 1, disse o Senhor, você está vendo aqui o Pai, ao meu Senhor, que Davi estava se referindo a Jesus. Tem muita gente que pensa que é Davi que está aqui, mas nós sabemos que Davi foi um rei que Deus honrou sobremaneira, o castigou também, né? O disciplinou, que a palavra correta é disciplinar. O disciplinou por causa dos seus pecados, mas ele tinha o coração segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele se arrependia dos erros que cometia. Tem pessoas que erram e não se arrependem. Não é o caso de Davi. Mas o Senhor estava se referindo a Davi como um reino eterno, porque Jesus viria dessa linhagem.
Nós sabemos disso, que eu já dei estudo também sobre isso. Então, isso é muito importante, a gente saber discernir a palavra, entender a palavra. Quando você lê um texto e achar difícil de entender, você só tem que pedir ajuda ao professor maravilhoso, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo nos ajuda, amém? Então, vamos ver aí, quando se refere ao filho, em Jeremias 23, versículos 5 e 6, que diz assim: Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo, e rei que reinará, e agirá sabiamente, e executará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Será este o seu nome, com que será chamado: Senhor, justiça nossa. Aleluia! Então aqui, ó, Senhor, justiça nossa. Senhor se refere ao Pai, a Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. E no caso ali estava se referindo a Jesus, que ele é o Senhor. É isso que confirma que ele é Deus. É por isso que a gente tem que meditar na palavra, estudar e aprender, para que a gente possa ficar firme na doutrina verdadeira. Amados, há muitas doutrinas falsas e nós temos que ter cuidado. A pessoa que não entende a palavra, que não estuda, que não medita, porque ler é uma coisa, meditar é outra coisa. Meditar é você aprender, é você ler e trazer para dentro de você, e trazer para fora, e levar para dentro, e trazer até que você compreenda o que Deus está falando. Porque aqui você está vendo que no Salmo 110, versículo 1 está dizendo Senhor, se referindo ao Pai. Lá em Jeremias 23, 5 e 6, você viu que ele será chamado Senhor, justiça nossa. Esse é Jesus. Então ele é Deus, Filho. Ele é o Senhor, ele é Yahvé. Ele é tudo com o Pai, porque eles são três, mas eles formam um Deus. Eles são uno. Isso tem que estar claro, essa doutrina, dentro de nós. E quanto ao Espírito Santo? Vamos ver lá em 2 Samuel 23. 2 Samuel 23, versículo 2 e 3. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, e a sua palavra está na minha língua. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, a mim me falou, aquele que domina com justiça sobre os homens, que domina no temor de Deus. Olha aqui, amados, referindo-se ao Espírito Santo, a rocha de Israel. Todas as vezes que nós falamos na rocha no Novo Testamento, a gente diz Jesus, 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 não é? E é verdade. Mas você vê aqui que o Espírito do Senhor, que está falando aqui por intermédio do seu servo, as últimas palavras de Davi, né, que nós estamos vendo aqui, no segundo livro de Samuel, capítulo de número 23. Essas são as últimas palavras de Davi. Então, Davi está dizendo que o Espírito do Senhor fala por seu intermédio. Aí ele diz, a rocha de Israel, a mim me falou. Então, aqui está o Espírito Santo, né? Como Deus, como Yahvé, como Senhor, como Todo-Poderoso, como Onipotente, Onipresente, Onisciente. Todos os atributos do Pai são os atributos do Filho e são os atributos do Espírito Santo. Isso tem que estar bem claro dentro do cristão, dentro do ser humano que crê em Deus. Então isso é muito lindo. Agora, vamos ver, falando dos três. Em Deuteronômio 6,4, eu escrevi aqui para ficar mais fácil, porque senão fica difícil abrir lá mais ali, né? Deuteronômio 6,4 diz o seguinte: Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Deuteronômio 6,4. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Veja aqui a unidade desse texto de Deuteronômio 6,4. Mas você pode perceber que é composta e não absoluta. As três pessoas são o único Senhor em uma divindade. Aqui as três pessoas são
uma única pessoa, numa única divindade. A gente tem que ter isso em mente. Porque tem pessoas que dizem, como assim eles são três? E são único? E são uma só divindade? São uno? Sim. E nós temos que ter essa doutrina, porque ela é fundamental, a doutrina fundamental do cristianismo. Nós não podemos ser um povo que não entende a palavra de Deus. Porque senão nós vamos ser levados por todo o vento de doutrinas falsas. E muitas vezes doutrinas humanas que não são de acordo com a vontade de Deus. Porque tem doutrina humana que está de acordo com a vontade de Deus. Quando a pessoa dá um ensino próprio, mas ela diz, isso aqui está baseado no que eu creio que é de Deus e é verdadeiro. Mas tem muitas doutrinas humanas que também são falsas e perigosas, e doutrinas demoníacas das seitas malignas que querem arrebanhar multidões para tirar o foco da salvação, para tirar a pessoa do foco da salvação. Isso é muito perigoso. Então nós temos que ter esse zelo, esse cuidado. E cada pessoa é Deus verdadeiro e absoluto e atuam. Vamos ver aqui no Salmo 83:18. Salmo 83:18. E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Olha que coisa mais linda, né, irmãos? E reconhecerão que só tu, cujo nome é Senhor, és o Altíssimo sobre toda a terra. Aleluia, glória a Deus. Então, meus amados, a Trindade, cujo nome é Senhor. O Pai é Senhor. O Filho é Senhor. O Espírito Santo de Deus é Senhor. Nós precisamos guardar isso aqui, dentro do nosso coração. E quando nós estamos orando, falando com Deus, a gente sempre, ele mesmo ensinou, Jesus ensinou lá no capítulo 6 de Mateus. Ele falou o seguinte, quando você orar, ore ao Pai, né? A gente tem que orar ao Pai. Isso é muito importante. E também nós temos vários ensinos lá no livro de João, que a gente deve orar ao Pai, em nome de Jesus, crendo, e nós receberemos. E quem está de dentro de nós, que somos santuários humanos, orando? O Espírito Santo. É ele quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo. É ele quem nos mostra quando nós estamos errados. Ele não acusa como Satanás. Não. Ele só mostra, meu filho, isso não está bom para você. Saia desse caminho, saia dessa atitude. Mude de atitude. Então isso é muito importante a gente saber que os atributos de Deus, tanto do Pai, do Filho e do Espírito Santo, são os mesmos. E eles são uma divindade. Eles são o Senhor, Yahvé, Jeová, El Shaddai, Elohim. Então, ele é Deus. A palavra Deus, como nós já ensinamos na primeira aula, né? Que se refere ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. É uma palavra em português que todos nós usamos. E nós sabemos também que Yahvé, o nome de Deus, era muito temido. Eles tinham medo de falar o nome de Deus naquela época. Na cultura judaica, eles tinham muito medo. Então, eles chamavam Jeová, chamavam Deus, como a gente chama. Então, amados, isso é muito forte para a nossa vida hoje, mas desde a eternidade, que o Senhor é este mesmo Deus que atua na terra. A gente tem que ter cuidado para não cair na doutrina dos deístas, porque eles acham que Deus não atua no universo. Eles acham que o Senhor não existe revelação, que ele não revela, e que não tem revelação como nós sentimos, a revelação de Deus aqui dentro de nós. Eles acham que a religião tem que ser regida pela moral, pelos bons costumes. É claro que nós sabemos que todo cristão preza pela moral, pelos bons costumes. E isso não é algo forçado. É algo que já está dentro de nós por causa
do trabalho do Pai, do Filho e do Espírito Santo em nós. Esse trabalho que nos leva a ser pessoas que querem o bem, que querem fazer o bem, que não querem o mal das pessoas, que querem também atuar na terra com o Evangelho de Jesus Cristo, trabalhando, levando a mensagem da cruz aos corações, para arrebanhar vidas, para servirem ao Senhor. Então nós temos que trabalhar isso dentro de nós para não cairmos em doutrinas erradas. Precisamos guardar em nosso coração o princípio da palavra de Deus, os princípios, que é a verdade extraída de dentro da palavra, para os nossos corações, para o nosso viver diário, porque todos os dias da nossa vida nós devemos ser regidos pela fé, pela esperança em Cristo e pelo que o Pai disse. Então, todos esses textos aqui que nós acabamos de ler, eles revelam essa verdade do nome Jeová, Yahvé, Senhor, porque este vocábulo, Jeová ou Yahvé, o Senhor, conforme nossas versões do Antigo Testamento, confirmam isso na palavra, tanto no Velho Testamento, como também no Novo Testamento. Em todas as línguas que foram escritas a Bíblia, nós vamos encontrar o mesmo sentido bíblico. Nada se difere, porque a palavra de Deus é a verdade e ela não se confunde. Ela é inerrante, ela não erra. Ela é atual, ela é verdadeira. Ela fala conosco hoje da mesma maneira que falava na eternidade. Então é isso que eu quero nesta noite deixar com vocês. Nós vamos continuar estudando sobre os atributos naturais de cada pessoa da Trindade, porque eu acho isso muito importante para o cristão ter em mente. Isso porque no seu trabalho ou em qualquer lugar onde você esteja, convivendo com todos os tipos de pessoas, quando eu digo tipo de pessoas, significa em todas as crenças, porque nós temos que respeitar a crença de cada pessoa. Mas também nós precisamos ser respeitados na nossa crença. Porque nós respeitamos, mas nós temos que falar a verdade do que nós acreditamos. E o perigo de não se saber é justamente isso. É você, porque você não entendeu e a pessoa fala algo que parece bonito, parece bom. A pessoa não vem com uma linguagem dizendo, olha, a minha religião é a certa e que é assim, 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 dizendo coisas ruins, não. Ela vai dizer algo que parece bom, mas que se você for ver, ou ela crê só no Pai, ou ela crê só em Jesus, ou ela não crê no Espírito Santo, e assim vai. Toda religião que não crê no Pai, no Filho, Santo como sendo Deus, é seita. E isso é comprovado nas faculdades, nas grandes enciclopédias. Você pode pesquisar que você vai entender isso, e na própria Bíblia Sagrada, que é verdadeira e incontestável. A palavra de Deus é incontestável, irrefutável. Aí as pessoas falam, mas tem muita gente que contesta. Contesta. A pessoa tem o direito de contestar, tem o direito de dizer não creio, porque tem muita gente que diz eu não creio em Deus. Elas têm esse direito? Tem, porque foi o próprio Pai que deu esse direito. Mas a palavra de Deus continua sendo verdadeira e irrefutável. Então é muito bom, amados, nós sermos filhos de Deus, nós acreditarmos na palavra de Deus, andarmos pela palavra de Deus e observarmos o que o Pai tem dito. Nesse salmo aqui, disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. O Senhor enviará de Sião o cetro do seu poder, dizendo, domina entre os teus inimigos. Apresentar-se-á voluntariamente o teu povo no dia do teu poder, com santos ornamentos, como o orvalho emergindo da aurora, serão os teus jovens.
Aleluia, glória a Deus. Que coisa mais linda, né, amados? Então, o Senhor aprovando aqui o ministério pacífico do Messias. É pacífico por quê? Porque a gente esperava um Messias valente da espada, uma espada sanguinária, onde ia derrotar os romanos, onde ia ferir os inimigos. E ele chegou dizendo: olha, amai os vossos inimigos. E ele está falando aqui de pessoas, porque naquela época, nesse texto em que Jesus se referiu, em que o Pai se referiu que colocaria os inimigos debaixo dos pés, aquela época havia muita hostilidade, era olho por olho, dente por dente. Havia muita coisa difícil de entender. Era uma violência muito grande. Então, era necessário que o povo sempre ouvisse a voz do sacerdote, do profeta, porque o Espírito de Deus estava sobre aquela pessoa. Mas hoje, o Espírito de Deus habita em nós. Após o Deus Filho ter vindo à terra, ele prometeu que enviaria o Espírito Consolador. E ele desceu e está conosco. Então isso é que coloca a nossa vida em segurança. Isso é que nos coloca como filhos do Senhor nessa terra corrompida, muitas vezes, mas ao mesmo tempo uma terra abençoada, porque aqueles que creem em Deus estão aqui e o Senhor abençoa a terra por causa de todos que creem nele. E também até por causa de quem não crê, porque o Senhor manda o sol e a chuva sobre justos e injustos, como está escrito na palavra. O amor de Deus, a paternidade de Deus está sobre a terra. O que temos que fazer é crer, aceitar e estar debaixo dessa paternidade, honrando o Criador, honrando o Pai, para que o sofrimento da terra venha cessar. Há sofrimento na terra por causa da que continua a rejeição, a guerra espiritual que a igreja enfrenta, que Jesus enfrentou, como nós já falamos aí no texto, lá no texto de Jeremias 23:5, não, foi no texto de 1 Coríntios 15, de 24 a 26, nós falamos que Jesus enfrentou uma guerra espiritual muito grande. E era uma guerra tão grande, porque a guerra espiritual ela é pior do que a física. Tem muita gente que pensa, como assim? É muito pior. Porque uma pessoa ferida na alma, uma pessoa ferida no seu interior, é algo difícil de lidar. Quando alguém é ferido no corpo, ela pode tratar, ficar bem. Mas quando é ferido na alma, tem que ter um trabalho muito grande para essa pessoa voltar ao normal. Então, Jesus venceu essa guerra. A igreja do Senhor Jesus Cristo, que está na terra, continua nessa guerra espiritual, nessa batalha espiritual. A nossa mente tem que estar com a palavra de Deus, a palavra de Deus tem que estar guardada na nossa mente, para que nós não venhamos a ser derrotados em pequenas batalhas, porque o nosso Deus, ele é o general que está à frente da batalha. Mas muitos cristãos, muitas vezes, perdem batalhas. Por quê? Porque eles se esquecem de confiar plenamente e de que estão dentro de uma guerra e que precisam fazer a sua parte. A sua parte é continuar confiando firmemente em Deus. Não vacilar na fé. É essa a nossa parte. E aí a vitória é certa. Então vamos confiar no nosso Deus plenamente. Não deixe nada confundir você. Não deixe nada tirar você os teus olhos, tem que estar postos em Cristo. Na cruz, tem que estar postos no Senhor, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa batalha da igreja na terra, ela vai continuar até o dia do arrebatamento. E nós precisamos ser firmes, amados. Fiquem firmes. Levantem mãos santas dentro do seu lar. Sabe, quando você vê alguém da sua família que não está bem, levante mãos santas ali. Ore. Determine a vitória dentro da sua casa. Tenha autoridade. Use a autoridade do nome de Jesus.
Nós temos o direito conquistado na cruz do Calvário por Cristo para usarmos o nome de Jesus Cristo para vencer as batalhas aqui na terra. Então, se sua casa está precisando de um milagre, levante suas mãos sobre sua casa. Determine a vitória em nome de Jesus. Você vai dizendo: esta casa pertence ao Senhor Jesus Cristo. Esta casa pertence ao Senhor e eu não aceito o mal reinar aqui. Quem reina aqui é o Senhor, porque aqui há um servo, aqui há uma serva do Senhor Jesus. Então nós temos que ter autoridade, nós temos que guerrear e nós não podemos aceitar o maligno ditar ordens dentro do nosso lar. O maligno tem que abaixar, o inimigo está debaixo dos pés do nosso Deus e ele fará que ele fique debaixo dos nossos pés se nós continuarmos firmes na fé e determinando a vitória e levantando mãos santas ao Senhor e determinando a vitória dentro dos nossos lares. Não vamos permitir nenhum vacilo na nossa fé. Porque, principalmente agora, que estamos vivendo tempos difíceis, creia que sua vida está nas mãos do Pai, sua família está com Deus, nas mãos do Senhor. Mãos curadoras, mãos protetoras, mãos abençoadoras. Então é o Pai que nos salva de tudo. Tudo nessa terra que nós tivermos que passar, nós vamos passar, amados. Eu vou repetir isso muitas vezes. Mas é com o nosso Deus. E com Ele nós vencemos qualquer coisa. E se chegar o momento de nós irmos para a glória, que seja. Mas que estejamos preparados para qualquer momento. E saiba que você não é tirado da terra de qualquer maneira. Nós vamos ter um motivo para isso. Porque tem as enfermidades, os acidentes, muitas coisas, como eu já expliquei muitas vezes. De alguma coisa, quando nós formos tirados, nós vamos morrer de alguma coisa. Mas é só quando o Pai determinar. E isso alegra o nosso coração. O inimigo não pode tocar nas nossas vidas. Quando um cristão sai da terra, é por vontade do Pai. Amém? Então que a gente chora, a gente sofre, mas na verdade, a gente também canta, porque a gente sabe que o Filho de Deus vai direto para o Pai. O Espírito volta a Deus. Muito obrigada, Pai, por esse momento glorioso. A tua palavra é tão linda e eficaz. E ela tem tratado os corações. A tua palavra, Pai, tem levantado pessoas. A tua palavra tem tirado a dúvida de muitos corações que não sabiam como iam ser salvas. A tua palavra tem restaurado pessoas que estavam totalmente derrotadas pelo mal. Mas a tua palavra chegou e renovou tudo. Aleluia, porque a palavra é o Senhor é a palavra, aleluia. Neste momento, visita nossos irmãos. Visita o teu servo que foi tomar soro na UPA. Pai querido, nós sabemos que está tendo uma crise de dengue. Oh, Senhor, ajuda os teus filhos. É muito difícil, Pai, passar por esse momento. São muitas dores, muitas aflições no corpo. Mas Tu és o Deus que sara. Tu és Jeová Rafá, o Senhor que te sara. Então eu creio que o Senhor está sarando. Que o Senhor está sarando os teus filhos que estão se recuperando de câncer, de todas as outras enfermidades nessa terra. Porque o ser humano está sujeito a tudo isso aqui. Mas a vitória é nossa, pelo sangue de Jesus Cristo. Muito obrigado pela tua proteção, pelo teu milagre em nós. Muito obrigado pela tua bênção em cada vida, em cada adulto, em cada ancião, em cada criança, em cada adolescente, em cada jovem. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pela tua paz maravilhosa em nossos corações. Repreenda o adversário e dá vitória ao teu povo. Os nossos lares são teus, Pai. Escreve nos umbrais de nossas portas o nome do Senhor, em nome de Jesus. E que o mal caia por terra agora. E que todos que estão com algum tipo de tristeza, que essa tristeza vá embora agora.
e que a alegria do Espírito Santo inunde o coração, a alma, o espírito, em nome de Jesus Cristo. E que a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja sobre cada vida, sobre cada casa, cada família, sobre a igreja do Senhor na terra. Abençoa todos os missionários na terra que estão fazendo a tua obra, pregando o evangelho. Abençoa todos os pastores que são apacentadores de almas, conselheiros do Senhor. Que o Senhor, Pai querido, renove as forças a cada dia para que possamos continuar realizando a tua obra debaixo da autoridade do Senhor e dignos, Pai querido, diante do Senhor. Abençoa, Pai querido, todos os intercessores dessa terra que junto ao Espírito de Deus intercedem pelas vidas para que todos recebam a vitória. Aleluia, glória a Deus. Muito obrigado, papai querido, por confiar em nós e porque o Senhor ouve a nossa oração e atende. Aleluia, muito obrigada. Obrigada, Pai, porque o Senhor está aqui conosco o tempo todo, na pessoa do Espírito Santo, que é Deus Espírito Santo. Muito obrigada. Nesse momento, se tiver alguém em agonia, agora, em nome de Jesus, receba o refrigério. Receba a vitória do Senhor na tua vida. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, a doce comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós, com toda a igreja, com todos os nossos familiares, com todos aqueles que estão enfermos, para que sejam sarados, agora e para todo sempre. Amém. Aleluia, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado, Jesus. O meu abraço a todos. Quando vocês